Olá, olá todo mundo. Olá, gente. Hoje é domingo, dia 7, 6 da tarde. Que bom ver todo mundo, que bom ver todas. Sejam muito bem-vindas. Parece que é uma alegria muito grande que deu certo, né? A gente está falando de algo que a gente começou há mais de um ano, de uma maneira informal. E eu tenho certeza que muitas de vocês não acreditavam, como eu às vezes, que ia dar certo a gente ter feito essa formalização toda, a universidade ter aceito, esse é um curso de extensão, é um momento de muita, que eu diria de muita celebração, né? De celebração pela universidade pública, de celebração pela universidade de Brasília ter aceito uma ideia tão ousada, eu diria, né? Tão fora das regras. A Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, que eu poucas vezes mencionei aqui, mas é quem fez a proposta, ou seja, é um curso de extensão em comunicação científica, acolhimento acadêmico, via Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com a escola de extensão. E vocês viram todas as pessoas que estão por trás, né? Se eu estou aqui é só pelas restrições que algumas vezes a tecnologia tem de eu estar sozinha, mas nós somos um grupo de muitas pessoas e muitas mulheres jovens, ou seja, que essa ideia é muito delas, né? Eu estava por aqui e elas diziam, isso vale a pena, isso faz sentido. Algumas que são árduas defensoras da extensão, como é a Juliana, então eu não posso mencionar só uma, tenho que mencionar todas, né? Gabriela, a Marta, a Joyce, a Jéssica, a Juliana e o Ramon, que está sempre aí fazendo parte. Então, nós somos 2.584 inscritos, que é uma coisa espetacular. Nós temos todas as regiões do país, alguns países além do Brasil. Parece aquelas coisas assim de escolher um lugar, né? Mas elas escolheram uma cidade de cada região do país para a gente lembrar hoje de onde vocês estão aparecendo. Castanhal, no Pará, São Sebastião, em Alagoas, Ceilândia, no DF, Colatina, no Espírito Santo, Capão do Leal, no Rio Grande do Sul, Rosário, na Argentina, Porto, em Portugal, e Paris, na França. Essas foram os que elas conseguiram olhar aí nas respostas de onde vocês estão vindo. Eu repito, se alguém puder aqui escrever, nós temos um e-mail que está para tirar dúvidas. Lembra, a gente não pode ficar mandando bibliografia por ali, respondendo dúvida individual. Somos 2.584 inscritos, né, nessa primeira fase. O e-mail é banquinhaextensãounb@gmail.com. Nós não conseguimos responder por ali dúvidas que possam ter tido na matrícula, porque isso é direto com a Universidade de Brasília ou na época de emissão dos diplomas, tá, gente? Aqui, ao vivo, ele não tem legendas, mas logo depois que termina esse encontro, quando eu desço o vídeo e que eu subo no Instagram, ele sobe com legendas em português para garantir a inclusão de pessoas que fazem a leitura labial e a leitura. Algumas pessoas perguntaram sobre legendas em espanhol, legendas em outros idiomas. A Inês vai colocar no YouTube e aí a gente espera que tenha as legendas, ou se você puder nos ajudar em legendas e outros idiomas, por favor, manda uma notícia para esse e-mail. O material, a bibliografia, vocês têm acesso na bio que está aqui no Instagram, o que se chama Linktree, e estão todos ali. Vocês vão ver que todas as semanas os textos está a pergunta geradora, e logo depois desse encontro já está a pergunta do exercício. Eu vou falar isso agora e vou falar no final.
A pergunta do exercício é o que vai ser a sua presença. Então, a chamada, imagina a chamada de 2.584 inscritos. Ela vai ser você responder o exercício e, ao submeter, ela é a chamada. O exercício de cada semana está aberto até às 5 horas da tarde do domingo seguinte, certo? Então eu repito, logo depois daqui, a pergunta é uma única pergunta com marca X, você não vai gastar mais do que 5 minutos respondendo e ela está aberta a semana inteira, imaginando que algumas pessoas não vão conseguir estar, né, sincronicamente ao mesmo tempo. Eu acho que eu consegui responder as principais perguntas. No final, eu volto esclarecendo de novo. Pode ser? Eu vou tirar os comentários, porque facilita quem estiver fazendo leitura labial. Tá certo, gente? Eu vou ficar 35 minutos fazendo uma conversa e a gente abre no final 20 minutos para o que vocês tiverem de perguntas, esclarecimentos, dúvidas, sugestões. Lembrem, gente, nós vamos fazer besteira, nós vamos errar nesse início. Eu tô aqui já com outro recurso aberto para ver qualquer coisa que eu fizer de errado. A Jéssica hoje vai me avisar e qualquer coisa, tá? Porque eu vou tirar os comentários. A pergunta, ela fica disponibilizada no próprio formulário. Quando você entrar na bio, tá lá no Linktree, você vai ver que tem a pergunta de exercício logo depois do encontro aqui. Então, gente, muito bem-vindo, todos vocês, a esse curso de extensão pela Escola de Extensão da Universidade de Brasília. Vocês são os mais novos alunos e alunas e alunes da Universidade de Brasília, uma universidade pública que teve ofereceu toda a sorte de apoio e suporte para esse curso, em especial em nome da decana, a professora Ogami. O nosso tema de hoje foi decidido por vocês, que era uma pergunta que daria curso de graduação em filosofia, a vida inteira estudando em filosofia, que é isso que se chama o que é ciência, qual é o lugar da verdade na produção do conhecimento. Nós assumimos essa pergunta, eu vou tentar fazer um passeio com vocês de algumas possibilidades de resposta e com 3 valores que continuamente se aparecem quando nós começamos a conversar sobre o que diferencia, né, o conhecimento acadêmico, a produção conceitual, o pensamento rigoroso de outras formas de pensamento e de conhecimento. E começa a se ter uma circulação de valores como objetividade, imparcialidade, neutralidade. E aí nós, um pouco, pelo menos comigo acontece isso, nós nos paralisamos de dizer, mas será que eu sou neutra? Será que eu sou imparcial? Será que eu sou objetiva? Será que isso existe, né? E nós que sabemos o quanto nós temos de... carregamos estereótipos, do quanto nós nos esforçamos para romper essas marcas que nos antecedem na nossa vida, na nossa história, claro, no pensamento. Então, o que é isso que na verdade caracteriza esse esforço de conhecimento, esse rigor de pensamento que nós vamos passar tantos anos nas universidades e na vida mesmo fora dela, pensando e falando em nome desse tipo de conhecimento, que nós vamos dar um nome de verdade, né? Parece que dá até arrepio, né? Dizer as verdades que nós conduzimos ou a verdade que nós vamos produzir. Eu queria chegar aí, queria passar por esses 3 valores, falar deles, falar de produção de verdade, não abdicar da ideia de verdade para o que nós fazemos, com 3 momentos nesse encontro. O primeiro é dizer que nas universidades nós estamos, no conhecimento acadêmico, nós estamos fazendo uso de um instrumento de poder muito importante, que é o conhecimento. Esse conhecimento chamado acadêmico, científico. E há uma responsabilidade
ao falar dele, ao falar em nome dele, ao usá-lo. Eu queria falar desse poder, dessa responsabilidade, de como é importante pessoas com origens, com pensamentos, com trajetórias muito diversas, especialmente aquelas fora daquela torre vertical, que é a alegoria de Virginia Woolf no texto que nós lemos, não estavam nesses espaços. Como é que essas pessoas passam a transformar as formas de produção de conhecimento, de reflexão? Então, como produzir e disputar a verdade? E por que nós precisamos produzir e disputar a verdade acadêmica? E aí, nós chegamos nesses 3 valores que eu falei. Então, qual é o nosso poder? O conhecimento, nós temos um poder. Né? Todos vocês, quando estão aqui matriculados num curso, né, de uma universidade, como é a Universidade de Brasília, a Universidade Pública, em que estão pensando as suas graduações, os seus mestrados, os seus doutorados, um momento além dessa formalidade de mestrado, doutorado, graduação, mas que quer pensar melhor, quer trabalhar com isso que nós chamamos os conceitos, quer conseguir fazer perguntas para o mundo, que parte de um rigor, nós estamos disputando um espaço e um regime de poder. Porque todas as vezes que queremos conhecer algo, nós estamos disputando como se constroem as verdades sobre como vivemos, como devemos viver, o que é certo, o que é errado. Há outros regimes de conhecimento. Há outros regimes de conhecimento, por exemplo, como os conhecimentos religiosos. Mas entre os conhecimentos religiosos e os conhecimentos científicos, há várias diferenças, mas eu queria trabalhar com uma só. Quando nós falamos em nome da ciência, do conhecimento acadêmico, nós temos que estar disponíveis, expostas, abertas ao exercício da dúvida, à verificação, ao teste, à demonstração, à contra-argumentação daquilo que nós dissemos. Vocês podem escolher qual é o verbo que vocês querem. Testar, refutar, argumentar, verificar, demonstrar. Diferente de conhecimentos religiosos, que eles podem operar pelo dogma e por isso eles podem operar por esse ato afetivo que é a fé. Então nós não precisamos disputar ciência e religiões, porque elas estão ocupando espaços de conhecimento sobre o mundo diferente. Mas o espaço que nós estamos conversando aqui, que é o espaço da ciência, do conhecimento, se vocês me permitem, eu vou usar ciência o tempo inteiro, é o conhecimento acadêmico, o conhecimento conceitual, ele é aquele que se lança a demonstração, se lança a verificação, se lança o confronto e a dúvida. Então, é sempre preciso se lançar a isso que nós chamamos o escrutínio, a dúvida, a pergunta de por que eu acredito em você? Por que eu devo ouvir isso? Por que eu devo? Como você chegou a essa afirmação? Quando vocês entram na vida acadêmica, quando eu entrei, nós aprendemos a produzir esse tipo de conhecimento. E eu não sei se vocês lembram, eu me lembro, como alguns momentos eu tinha dificuldade de dizer, mas o que é isso que se chama conceito? O que é isso que se chama teoria? Quando é que eu começo a costurar autores e conceitos para produzir lentes para o mundo? Quando nós começamos a fazer isso toma tempo, porque é como se fosse aprender uma nova língua, aprender uma nova forma de olhar e pensar. Nós começamos a nos apoderar desse sistema de saber e de poder, mas ele é um sistema de poder. Então, a pergunta que nós temos que continuamente exercitar, quando nós falamos em nome das verdades científicas, das verdades acadêmicas, é saber que a outra vai dizer como você produziu isso. Por que ouvi-la? Por quê? Porque há um regime de poder aqui. Então, a verdade, e eu não vou deixar de usar o conceito de verdade aqui, eu repito, há todo um tempo recente que alguns vão convocar como a pós-modernidade, outros vão chamar como a pós-verdade, da qual
Eu jamais relativizaria a verdade, as verdades acadêmicas, eu vou chegar adiante nisso. O relativismo, né, esse conceito que muitos de vocês já devem ter ouvido dizer, coisas muito simples, que as crenças não são absolutas, que há diferentes formas de as pessoas comerem, se vestirem, de celebrarem festas, ritos funerários. Isso é um relativismo como um método. Mas uma coisa muito diferente é o relativismo como uma verdade. É o relativismo como um preceito de que assim deve ser. Nós não podemos cair na tentação de sairmos de construções do método científico que foram absolutas, que foram impositivas, que eram baseados em um tipo de humano como válido para todos e cairmos no risco de dizer, então, nós temos várias verdades, várias construções, não há verdade. Esse pêndulo, todas as vezes que os pêndulos são binários, eles são empobrecedores da forma de pensamento. Uma coisa é o relativismo como um método, como um exercício de pensamento. Outra coisa é o absoluto das verdades como regime de dominação e de controle. A sofisticação do pensamento está fora desse binarismo. Ele está em alguma coisa que nós vamos tentar chegar juntas. Eu me lembro, e aqui eu vou tentar aterrissar, dando um exemplo a vocês, nos primeiros anos que eu comecei a pesquisar sobre aborto no Brasil, eu não ouvia as mulheres comuns falarem, eu abortei. Elas diziam, eu tirei. Eu tinha que acabar com isso. Na época de pesquisa com a anencefalia, que era quando o feto não tem cérebro, que foi a primeira mudança em acesso ao aborto no Brasil, isso era no início dos anos 2000, final dos anos 90, essas mulheres elas não diziam eu quero abortar, elas diziam eu quero terminar com isso, eu quero tirar. E aí eu me perguntava, mas isso é o exercício do estranhamento pelo relativismo. É nós ouvirmos como as pessoas vivem os fenômenos que talvez os livros nos deem outras palavras, outras categorias. E eu dizia, mas quem é que fala aborto, abortamento, que é a palavra jurídica, né, no Código Penal no Brasil, abortamento? Eu dizia, são os médicos, são comunidades religiosas. As mulheres não diziam, fiz um abortamento. E o que significava escutar as mulheres? O que significava ouvir delas, eu tirei? Se nós vamos para o campo da ciência, vão dizer, mas isso é um eufemismo, porque o que ela fez foi um aborto. Mas quem determinou que essa era a verdade sobre como expressar as práticas, as experiências, né? as vivências? Então, ao fazer isso, você vai para um exercício de estranhamento empírico, que nós chamamos o método, a pesquisa, retorna aquilo que são os conceitos, as teorias, as palavras estabelecidas e começa a produzir conhecimento. Mas isso jamais significa que tudo vale, que esse é o pêndulo, né? Muito fácil de se cair, dizer todos têm verdades, todos são pontos de vista. Hoje o mundo é repleto de narrativas. O que nós vemos muito nas narrativas são mentiras, intencionalidade de mentiras. Então, algumas pessoas dizem, você tem um ponto de vista, eu tenho outro. Isso é conversa de bar, né? Eu nem vou em bar, né, gente? Mas eu digo, essa é conversa andando, conversando, né? Conversa comum. Que nós podemos dizer, eu tenho um ponto de vista, você tem outro, se você gosta dessa cor aqui, que eu nem vou disputar com vocês que cor é essa, que algumas pessoas vão dizer que é cor de cortina de cinema. Aí você precisa ser do cinema dos anos 20 do século passado, outros vão dizer que é vinho. Então, eu não vou discutir as cores, vocês podem dizer, eu gosto dessa cor, eu não gosto dessa cor. Mas a ciência não é essa matéria de opinião, de ponto de vista. Nós temos artefatos de produção de verdades e de construção de hipóteses para refutar essas verdades.
Por exemplo, negacionistas do Holocausto contra os judeus, né? Isso não é uma possibilidade de pergunta válida. O Holocausto existiu, né? O massacre de Ruanda existiu. Então, o que nós podemos disputar são os artefatos de reconstrução dessa afirmação histórica. É recuperar artefatos que contem a história desde as mulheres que viveram nos campos de concentração, das pessoas com corpos atípicos que foram exterminadas, dos gêmeos que sobreviveram aos experimentos de Dr. Mengele, por exemplo. Assim como não há uma ciência que sustente, neste momento, ineficácias da vacina de Covid. O que há neste momento, e vejam que esse elemento do neste momento eu vou retornar adiante. Nós podemos estar operando por medo, por circulação de afetos negativos que nos coloquem em perspectiva aquilo que são a solidez de produção da ciência em um determinado momento. E eu repito determinado momento, porque se a ciência opera pela dúvida, se a ciência opera por aquilo que é verificável, testável, contestável, é certo que ela tenha que se transformar. É certo que aquilo que nós construímos como rigor do método em um determinado momento se modifique a posteriori. Mas é errado dizer que aquelas pessoas que por algum momento construíram verdades submetidas ao rigor da ciência que foi transformada, estavam mentindo, não operavam pela verdade, não operavam pela boa-fé da produção de conhecimento. Era aquilo que era o melhor, aquilo que era o possível de produção sobre conhecimento. E isso vale para todas as áreas do conhecimento. Estou sendo bastante normativa no que eu digo. Então, eu dou um outro exemplo muito simples, se vocês quiserem sair, porque vão dizer, mas você está dando um exemplo de áreas chamadas duras, como a produção de vacina. Eu dou uma mais próxima de pesquisa em ciências sociais e humanas, como a falsa alegação, veja que eu estou convocando para o campo do charlatanismo, a ideia de uma cura gay. Isso não é uma terapêutica no campo psi reconhecida dentro das sociedades científicas, das produções acadêmicas, dos debates entre os pares. Essas são as regras de produção da comunidade de conhecimento para afirmações válidas. Cura gay é charlatanismo. Então, quando se apresenta como uma pretensa possível hipótese a ser explorado, isso é um falso uso do rigor, da verdade, do método, do conhecimento acadêmico, para aquilo que é muito mais estereótipo, perseguição, mentira e afetos, como eu estou chamando, negativos e destrutivos sobre as pessoas. Então, isso que nós chamamos conhecimento científico, conhecimento acadêmico, ela tem sociedades das quais nós participamos, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, Sociedade Brasileira de Antropologia, Sociedade Brasileira de Literatura, de História Comparada. Nós temos o aprendizado da linguagem, que é isso que nós chamamos o jargão. Nós começamos a aprender como manusear os conceitos, como trabalhar com isso que é a precisão argumentativa. Nós aprendemos a ler. Não sei se vocês lembram, eu sempre me lembro alguns autores como são difíceis de ler. Nós falamos, cara, como isso aqui é difícil. Há uma certa... quase que um abuso, né? Que é escrever difícil, escrever mal, é uma forma de dizer eu não estou escrevendo para o mundo. Eu nem estou aqui falando do lado sombrio desses regimes de poder e saber, porque nós vamos ter alguns outros encontros para falar com esse também, um regime iniciático de exclusão e de apartação de outros grupos, de pessoas que foram historicamente fora desses sistemas de produção de conhecimento. Então, uma coisa é reconhecer que as afirmações verdadeiras, elas são provisórias, elas são históricas e elas têm limites. Porque é aquilo que nós conseguimos produzir em determinado momento. Só que ela é o certo possível. Ela está ancorada na honestidade. E o que dá o carimbo da honestidade na ciência?
a construção do argumento, a transparência da construção do argumento, a integridade, né, da verdade, da produção, da honestidade, mas também os métodos. E aí os métodos eles podem variar, nós vamos ver alguns por aqui, mas eles podem ser os métodos mais variados, não há um único método, uma única técnica, como sendo aqui produz a melhor verdade, mas é o certo possível, ancorado em uma honestidade das regras do jogo científico de produção do argumento disponíveis. Chimamanda, no texto, no vídeo que nós colocamos como complementar, ela vai dizer, por exemplo, no campo da historiografia, a importância de desafiar quem conta a história, né? Então, ela vai dizer, a depender de por onde você começa uma história, que seja a história do racismo, as perguntas de entrada que você vai fazer, ela vai dar exemplos de que a história europeia sobre a colonização europeia, que eu quero dizer, dos colonizadores, ela vem muitas vezes com perguntas segundas, perguntas terceiras, a importância de fazer a pergunta anterior, né? Quando você escravizou, quando você matou, o que você fez conosco. Então, ela tem um texto que está nesse livro, um conto, na verdade, é ficção, no seu pescoço, é o último texto, o último conto desse livro, que se chama A Historiadora Obstinada. Nós vamos, se vocês puderem ler ele, vai ser para o encontro daqui a 15 dias, nós voltamos a isso, que é o desafio, a disputa por diferentes epistemologias, diferentes formas de colocar os fundamentos de perguntas para a produção do conhecimento. Chimamanda é uma figura espetacular, gente. Ela está no campo da ficção, né, e dessa fronteira do conhecimento conceitual, mas para se pensar com a beleza as grandes questões do nosso tempo. Mas é uma impressionante escritora conceitual. Então, nós não precisamos ignorar que há regimes internos de poder na ciência. E esse conto, que eu recomendo muito que nós venhamos a ler juntas, e que está no vídeo que vocês assistiram, que foi o TED muito famoso dela, está legendado no que nós colocamos aqui, é sobre desafiar o poder das histórias únicas. Uma única história sobre um povo. É quem conta a história, como conta uma história, com que artefatos da história se conta aquele evento. Assim, quando nós vamos para isso que se chama, e eu queria muito provocar nossos ouvidos e os olhos para quem estiver lendo, isso que se chama filosofia universal. Universal para quem? Como? Baseado no quê? Como que se conta a história do que foi o racismo, a escravização? Como é possível contar a história das conquistas se não tiver também o ponto de vista dos povos originários, a partir da memória oral, a partir da lembrança? E durante muito tempo se acreditava que os povos originários eles não tinham sequer história, né? Havia escritos sobre isso, que eram povos sem história, porque eles tinham mitologia. Essa é uma disputa sobre como a ciência é produzida, de como o conhecimento por quem ele é produzido e sobre quem. Então, eu não ignoraria os regimes internos de poder, ao contrário, nós temos que cada vez torná-los mais efervescentes. Mas isso não significa descaracterizar e transformar a produção científica, acadêmica e conceitual como um tudo vale ou apenas como um ponto de vista sobre questões que importam profundamente a nossa vida. Então, não sei se vocês viram a arte que nós colocamos para a banquinha, Ramon e eu. Ontem nós discutimos inspirada em quem que a gente ia fazer as cores da arte dos cartazes de todo domingo. E aí nós dois pensamos em Miró. Miró foi um artista plástico, um pintor, da qual houve um momento em que na arte se dizia a ele que ele estava destruindo a arte. Mas ele dizia que
que ele estava destruindo a arte como uma peça de arte. Mas se vocês olharem Miró na história, na sua produção artística, há um momento em que ele está aprendendo, há um momento em que ele está repetindo e há um momento em que ele está implodindo. E esse momento de implosão é o momento em que ele se torna Miró na história. Talvez muitas de nós vamos ficar na repetição, encontrando novas perguntas sobre o que está acontecendo no mundo. E esse é um papel muito importante, porque nós estamos qualificando o nosso olhar sobre o que acontece no mundo. Não somos todas nós, e muito poucas de nós, eu talvez não conheça nenhuma que chegue a um estatuto de um Miró no conhecimento acadêmico, como ele foi na arte. Mas o fato de estarmos aprendendo, repetindo, e a cada repetição nós transformamos o pensamento, nós nos transformamos na dúvida, nós começamos a ver o mundo de uma maneira diferente. E isso é a chave de por que nós passamos tanto tempo estudando conceitos, estudando arduamente para pensar melhor. Porque há um poder e há uma responsabilidade nesse poder ao produzir verdades. E por isso que é tão importante nós cuidarmos dos métodos. Porque os métodos é aonde vai estar aquilo que é testável, verificável, contestável para a produção do conhecimento acadêmico. Então aqui eu chego na parte final, antes de abrir para vocês, e aonde ficam esses valores que, se vocês já passaram por cadeiras nas universidades, ouviram dizer, os pesquisadores, eu vou usar o masculino aqui, tem que ser objetivo, tem que ser imparcial, tem que ser neutro. E vocês certamente chegaram a esse curso me descrevendo, e eu vou dar o meu exemplo, de alguma maneira única. Ou vocês me descreveram como a professora, como a feminista, como a militante, como a ativista, ou com qualquer outra coisa que vocês tenham me definido. Qualquer dessas definições já tinham me colocado como alguém que vocês olhavam dizendo, essa mulher é repleta de subjetividade. Ela é parcial no que ela diz. Olha, ela é uma feminista, ela é uma defensora de direitos humanos. Ela não tem nada de neutralidade. Eu diria a vocês que alguém me dizer você é imparcial, ou perdoe, você é parcial, né? Você não é neutra. Isso a mim é um elogio de que eu estou sendo transparente e honesta com vocês. Eu faço o desafio ao revés. Quem se afirma como objetivo, como imparcial, como neutro, está mentindo. Vocês chegaram aqui, as 2.500 e quantas? 54 pessoas, sabendo quem eu sou. Isso não quer dizer que tudo vale. Isso não quer dizer que é só um ponto de vista. E isso não quer dizer que não haja e que eu não dispute a produção de verdades conceituais, acadêmicas e científicas. Eu tenho os 2 pés enterrados na lama. Nisso que vocês podem chamar a luta contra o capacitismo, contra o racismo, contra as formas de opressão, no feminismo. Vocês podem escolher aonde me localizar. O que vocês têm que duvidar é daqueles que vocês não sabem onde localizar na produção das verdades acadêmicas. E tem que duvidar muito daqueles que se localizam nos afetos negativos, em crenças discriminatórias, em crenças de opressão, da qual o mundo é para ser mais reduzido do que o mundo mais amplo. O fato de professarmos valores, de afirmarmos qual é a nossa ética na produção dos discursos, da escrita, né, do testemunho, ele importa e muito para saber se aquela ciência a ser produzida, nela cabe mais gente ou se cabe menos gente no mundo. E aqueles que se apresentam falsamente como neutros, nós não sabemos onde se localizam. Então, o que o método me oferece, para que vocês me questionem, é a transparência e a honestidade. O que talvez nós tenhamos que buscar como pesquisadoras, como escritoras conceituais,
como cientistas, como aquelas que estão desafiando a verdade acadêmica, seja a transparência, a confiança e a confiabilidade, a honestidade, o rigor do método. Esses são valores que eu adoraria poder, nesses 2 semestres que nós ficaremos juntas, construir uma comunidade que se preocupa, se compromete com o rigor, com a honestidade, com a confiabilidade, com a transparência. Com a transparência das lentes em que nós estamos no mundo, que sejam lentes dignas de serem apresentadas como justas. Uma lente racista, uma lente homofóbica, uma lente misógina, ela não pode ser legitimada pela ciência. Por quê? Porque a produção de qualquer conhecimento daqui derivado, ele é inválido pelos seus próprios pressupostos. A ciência, ela opera para os valores democráticos da justiça, da humanização, de um mundo em que caibam mais pessoas em maior diversidade. Pressupostos de produção de conhecimento em nome da ciência, que sejam para reduzir o mundo, para perseguir, para exterminar, eles têm aquilo que nós chamamos, em pensamento filosófico, uma petição de princípio. A ciência é um instrumento de saber e de poder para o fortalecimento e para o conhecimento dos valores, da cultura e dos princípios dos direitos humanos e dos valores democráticos. Então, duvidem é daqueles que não se apresentam onde pisam ou daqueles que apresentam, mas apresentam valores baseados em estereótipos, em práticas discriminatórias e de restrição do mundo. Então, a gente volta para encerrar os 4 minutos antes de abrir as perguntas e, por favor, preparem as suas perguntas na ilusão da torre vertical do conhecimento de Virginia Woolf, no texto curtinho que vocês leram. O que nós temos que fazer é entortar essa torre. Não é implodir a torre. Nós queremos a torre do conhecimento. Nós queremos entortar. Nós queremos ela flexível, que ela balance, que alguém chamou por aí de pizza, né? Nós queremos que essa torre seja entortada. Nós queremos que nessa torre caibam mais pessoas, mais lentes para o mundo que não foram pensadas pelos regimes de reconhecimento do saber, das formas de produção do conhecimento, as perguntas válidas. A imparcialidade, e eu vou sempre trazer fora do dogma do conhecimento filosófico para os conceitos. Eu já falei desse livro de Jaimília Pereira de Almeida. Ela escreveu esse livro, A Visão das Plantas. Ela é de Angola. E as plantas é quem pode ter um conhecimento imparcial sobre o mundo, né? A elas, talvez não importe quem cuide delas. Se é alguém com lentes mais inclusivas para o mundo, se é um perverso, se é alguém que defende valores positivos para a vida. Mas nós não somos plantas. A nós, o conhecer sempre situado. Importa de como nós cuidamos das nossas lentes, de como nós cuidamos do rigor para a produção desse conhecimento. A neutralidade é uma fantasia de um poder soberano. Todas as vezes que a ciência, o conhecimento acadêmico, o conhecimento conceitual se apresenta sob o fantasma, sob a ilusão da neutralidade, é uma fantasia de um poder soberano que não quer se mostrar aonde está assentado no mundo, ou sequer não consegue, porque se acredita nesse poder, né? Então, nós precisamos ocupar a torre do conhecimento, nós precisamos entortá-la, mas nós não precisamos e não podemos abdicar da ideia de verdade, de transparência, de confiança e confiabilidade, de honestidade e, principalmente, do rigor dos métodos de produção da ciência. Pontualmente eu termino com 20 minutos para a nossa conversa. Os últimos minutos eu vou terminar retornando a algum dos avisos e vou abrir para os comentários de vocês. Espero que vocês tenham perguntas.
O El Santos pergunta: decolonizar o conhecimento é também subverter as normas e métodos científicos? Sim, Well, decolonizar o conhecimento, a coisa mais importante é conseguir começar a fazer perguntas que não foram feitas. Às vezes nós passamos a vida a tentar encontrar formas de perguntar. Os métodos, nós podemos até ser os mais tradicionalistas possíveis. O nosso desafio está em construir a pergunta. Sabe, Well, eu acho que eu fiz coisas que contribuíram para lutas em direitos humanos no Brasil, especialmente para os direitos das mulheres, né? Direitos de população LGBTQI+, lutas de corpos atípicos. Mas eu sempre tentei desafiar a pergunta mais do que os métodos e as técnicas. Eu sempre fiz uso de todos que estavam disponíveis para mim. Eu nunca acreditei em fronteiras das técnicas, porque seria alguém da literatura, porque seria alguém da sociologia, alguém da filosofia. Porque eu queria seguir o caminho do rigor, daquilo que a comunidade reconheceria como factível, possível, verossímil, honesto, transparente, e tentar trabalhar a desconstrução nas perguntas. E aí é onde está o nosso maior exercício de decolonizar. E a pergunta é aquilo que parece que nos dá um impulso de ser aquilo que mais rápido nós construímos na vida acadêmica. A minha pergunta vai ser, a pergunta é o que mais nos toma tempo, porque é onde nós mais precisamos afinar as lentes, as escutas, como vocês quiserem usar as alegorias, todas capacitistas, para tentar sentir, pensar, se aproximar do que está acontecendo aqui, né? Essa é uma pergunta muito forte dentro de Foucault, que é dizer o que está acontecendo nesse momento. E isso demora muito tempo para entender, para conseguir elaborar o que é o que está acontecendo, o acontecimento, né? Eu vou para a pergunta, da Ana Cristina. Deixa eu só trazer a pergunta da Ana Cristina, se eu não tiver perdido. Ana Cristina Pinheiro pergunta: a neutralidade é uma fantasia ou uma forma de operar a legitimidade de um modo de poder único? Você está certíssimo. É uma forma de operar a legitimação de um modo de poder único. E nesse sentido, uma fantasia no sentido de uma construção de poder, né? Você está certíssimo. Acho que você fez uma definição a mim que eu repetiria a você. É uma forma de operar um poder que não quer entortar a torre, quer se manter como soberano. E nós sabemos na história do conhecimento em que ela teve raça, teve classe, teve geopolítica do mundo, teve idioma, teve a sexagem, né? Homens brancos do norte global. Eu vou olhar perguntas que vocês tenham aqui. Como sabemos a hora de sair da repetição para a implosão? Rafa, eu não sei. Não sei. Eu não sei. Você vai sentir. Eu vou dar uma resposta super subjetiva aqui. Eu nem sei. Eu acho que eu nunca consegui fazer isso, né? Então, eu só queria talvez dar uma resposta diferente, que era: eu não sei quando é o momento. O que eu sei é que nós não podemos temer chegar nele. O que eu só acho que eu arriscaria dizer é que, primeiro, talvez eu esteja aqui mimetizando como é na arte. Nós primeiro passamos muitos anos estudando, pensando, repetindo, antes de se arriscar para as bordas. O que estudar, repetir, não necessariamente precisa ser dogmático apenas. Vocês viram que as duas autoras que eu trouxe hoje estão fora de qualquer construção dogmática do que seria filosofia da ciência para a aula de hoje, para a conversa de hoje. Mas eu tomaria tempo, sabe? Porque aprender nunca faz mal para exercitar o pensamento.
Ele só não pode nos deixar covardes para criar e para arriscar. Mas eu talvez dissesse que eu aproveitaria o tempo de aprender, repetir, construir, ouvir, ensaiar antes de ir para um salto. A arte ela é subversiva desde o seu início e desde o seu gesto inicial, sem dúvida. Mas mesmo os artistas mais impressionantes, né? Vocês já conhecem a Priscila Barbosa, que está aqui no Instagram? Olhem a obra dela. Ela é muito jovem, eu não sei a idade dela, mas ela é muito jovem. Ela tem uma arte que é disruptiva, já desde da sua muita juventude. Mas se você olhar os cadernos da Priscila, ela compartilha aqui no Instagram, ela estuda, ela faz diagrama, ela testa, e ela está estudando, ela está repetindo, ela está analisando, ela está tomando nota. Então, as duas coisas elas não podem ser incompatíveis. O que o conhecimento acadêmico, o treino nos faz, é nos transformar permanentemente como só repetidoras. O que nós temos que saber é que isso é um estágio, uma parte de um processo para a construção, né? Eu vou fazer só um parêntese aqui antes de ir para as novas perguntas. Você tem uma série de pessoas tentando analisar o que faz alguma pessoa ser muito boa em algo, ser uma boa né? Sei lá, uma boa musicista, uma boa atleta. E durante um tempo havia uma hipótese de que era aquela pessoa treinou 10.000 horas para ter uma excelência em algo. Hoje começou a se sustentar uma hipótese diferente, que essas pessoas que em algum momento tiveram uma excelência em algo foram pessoas que treinaram muito, mas treinaram coisas nas fronteiras entre uma única especialização. Que os atletas de alta performance nadaram, corriam, davam de skate, que as pessoas que escreveram, né, como eu repito, como a gente falou aqui de Chimamanda ou da Djamila, elas estudaram filosofia, elas estudaram literatura, elas leram, elas ouviram história oral, elas fizeram assim. Então, eu cada vez mais, mas aqui sou eu e vocês não devem me repetir, porque eu posso estar completamente errada. Eu gostaria muito de defender o trânsito entre as fronteiras do conhecimento, muito mais do que a especialização em somente uma área. Isso me parece que é muito mais aonde nós vamos conseguir construir novas perguntas. Eu vou para mais perguntas que vocês têm, tá? Tem muita gente perguntando sobre ter acesso ao material, mas vamos para essa pergunta do Caio. Uma metodologia bem realizada supera uma pergunta mal elaborada? Não, Caio. Todas as vezes que eu dei respostas assim, normativas, eu sei que vocês podem me pegar adiante e dizer, Débora errou, e eu estou disponível, mas eu arriscaria dizer que não. Por isso que eu disse que é muito tempo trabalhando a pergunta, porque o método, nós abrimos manuais, gente, e sabemos como é que a gente traça uma amostra, como é que a gente faz uma entrevista. Claro que tem coisas que vão ter suas dificuldades no processo, mas a pergunta é a coisa mais importante. E a construção de uma pergunta demanda nós pensarmos um mundo. Eu estava vendo esses dias um documentário, eu sei que esse é um exemplo muito bobo para eu dar, sobre ruínas arqueológicas que estavam sendo estudadas, a sua origem, a sua datação e a importância do cotejamento com mitos sobre supostas ruínas que poderiam ser. Ou seja, um arqueólogo que está escavando a terra, que está vendo patrimônio imaterial para tentativa de datação, medindo a datação das pedras, medindo a datação da presença de oxigênio, está lendo mitos para tentar traçar um quebra-cabeça. Essa analogia do quebra-cabeça foi muito usada e é muito interessante ainda no campo da construção do conhecimento. Ele vem de Thomas Kuhn. O livro é No Seu Pescoço, mas a gente vai voltar em 3 semanas a ele. O texto vai estar disponível para vocês, o conto final,
que eu disse a vocês. A gente tem 10 minutos, gente, eu vou pegar mais uma pergunta e aí a gente vai para os esclarecimentos, tá certo? Vejam essa pergunta que faz a Ana. Como justificar a ausência de neutralidade em pesquisas empíricas nos ambientes em que somos pesquisadores integrantes do grupo objeto de estudo? Eu não sei se eu entendi, Ana. Vamos imaginar que você diga o seguinte, que a sua pergunta é: Débora, imagine-se que você foi uma mulher que fez um aborto e você está estudando aborto. Você é uma mulher que teve essa vivência e que está estudando e ainda milita na questão do aborto. Eu imagino que a sua pergunta seja essa. É só uma camada de estranhamento e de construção da produção do conhecimento. Eu não vejo nenhum problema. Isso nem de antemão te dá autoridade de transparência, confiança, honestidade e rigor, como eu havia dito. Ela é uma camada importante, que é o da experiência, que outras pessoas podem não ter. É o da experiência, mas a experiência ela não é imediatamente esse tipo de conhecimento que estamos disputando assim aqui. O conhecimento fenomenológico da experiência ele é muito importante, mas a passagem dele para o conhecimento acadêmico e científico, nós temos aqui a conversa sobre o rigor, sobre os métodos, mas é muito poderoso. Chimamanda é uma mulher nigeriana africana. Djamila é uma mulher africana angolana. O fato de serem mulheres negras africanas escrevendo importa muito. Essa sobre um processo de um personagem da escravização, um processo mercenário, essa nas memórias de um povo dizimado pela colonização e do encontro intercultural nos Estados Unidos. Há uma força na experiência, mas eu primeiro sou sugada, eu primeiro sou convocada, no caso dela, pela beleza das palavras, pela construção das histórias, por aquilo que é o rigor de uma escrita. E aí, o fato anterior e posterior dela ser uma mulher africana, negra, escrevendo sobre a vivência de mulheres, torna aquilo uma camada de poder e de construção de saber absurdamente importante, inclusive para entortar a torre, inclusive para desafiar os ditames de produção de conhecimento. Podemos ir agora para as perguntas de vocês, de dúvidas ainda que ficaram do início. Vamos lá. A lista de chamada vai ser um pequeno questionário de uma pergunta, gente, com 5 respostas de marca X. 5 respostas de marca X. Uma pergunta, uma. E que sempre a última é assim, todas estão certas. Quem sabe, né? Quem sabe, assim, tem que olhar, tá? Baseado no que a gente conversou aqui. Você respondeu, o sistema que está no Google, formulário do Google, vai nos dizer que você respondeu, que teve a sua presença. É isso que nós esperamos de você. Que você terminou aqui, se o aqui é o agora, ou se o aqui vai ser durante a semana, que você responda e isso vai ser a sua chamada. Dá, Denise, para fazer, dá muito para fazer, muito. E lembra, é uma pergunta com 5 possibilidades de resposta. E quem sabe a última, assim, todas acima, pode ser. Não tem pegadinha. São Brasileiro, se você errar, não tem problema. A gente vai dizer qual é a resposta certa na semana que vem. Não tem problema. O que a gente quer é a sua participação, a sua presença, esse encontro maravilhoso. Vai sempre ficar gravado, por isso que eu vou terminar 2 minutos antes para não correr risco e vocês não me passarem um ano falando. Mas a Marta, ela tá sempre me gravando, porque ela não confia em mim, de que vai ter uma possibilidade de backup caso alguma coisa dê errado aqui, certo? Aí, esse é o primeiro. Então, a sua chamada é você responder essa uma pergunta que tem sempre um item que diz todas acima certas. 2, tem um texto, sempre curtinho. Por que eu coloquei, junto com a Jéssica, a Joyce, a Gabriela, a Marta e a Juliana,
um texto muitas vezes de minha autoria, porque a gente queria evitar problemas de direitos autorais, problemas de circulação de produções que as pessoas poderiam, inclusive, não querer estar aqui. Então, a gente coloca na leitura complementar materiais que a gente acha que são muito melhores até do que o que a gente colocou, mas que vai demandar ou as pessoas encontrarem, ou comprarem, ou terem acesso. Então, nós vamos só trabalhar com material disponível, certo? Vocês podem acompanhar tudo sem inscrição. O primeiro bloco vai até dezembro. O segundo bloco vocês vão ter que se inscrever de novo, começa em janeiro e vai até maio. São 2 certificados, você pode ter um só, você pode ter só o segundo, você pode ter os 2. Para esse de agora, as inscrições já terminaram na sexta-feira. Nós não temos poderes de abrir e de mudar, porque tudo pelo sistema da UNB. Então, ele é um diploma formal da Universidade de Brasília, pela Faculdade de Direito, com a Escola de Extensão da Universidade de Brasília. Então, nós não temos poderes de mudar. Todos os textos vocês encontram lá na bio, em cima, onde tem o nome no Instagram. Vocês clicam ali, vai ter um drive do Google, onde estão todos os textos que vocês podem descer. Quem não se inscreveu pode acompanhar o curso por aqui, mas nós não temos poderes para dar o diploma. Entendem? O diploma é para quem se inscreveu, certo? E o que nós vamos apresentar à Universidade de Brasília é a lista de chamada e o lista dos exercícios que vocês fizeram. Nós resolvemos que tudo nós vamos nos basearmos com vocês na confiança. Então, que você está lendo, que você está acompanhando, que você está respondendo. Nós sabemos que a vida de cada qual é cada uma. Então, que algumas pessoas não podem estar aqui. Mas nós adoraríamos ver esse montante. Hoje alguém me escreveu dizendo assim: Débora, escreve a banquinha no Guinness Book como a maior sala de aula do mundo. Quanto mais vocês vierem, mais a gente se inscreve no Guinness, e aí a gente coloca a Juliana para nos representar, que ela é a principal defensora de trabalho de extensão aqui dentro desse grupo. Mas venham, porque é a construção de uma esperança, sabe, gente? Que a gente está aqui junto, num domingo. Hoje nós temos 2 horas de diferença, então para mim é um pouco mais cedo e vai ser assim até quase o final do curso. Se você não pode vir no domingo, você assista durante a semana. O exercício vai estar disponível até às 5 horas da tarde do Brasil, do domingo seguinte. Aí o exercício desaparece. E aí, se você não respondeu, você teve falta. Gente, é engraçado falar isso, mas vai ser. Você teve falta. Você pode ter um número de faltas. Então, a gente está imaginando que você vai ter 1 hora assistindo, 1 hora talvez lendo material, estudando. Lembra que foram criados grupos aqui, que são bibliotecas para estudar o material. Se juntem. O exercício também está na bio, junto com os textos, tá? O exercício também, está tudo lá na bio. Você abriu, tem o exercício, a pergunta geradora da aula. A pergunta geradora de hoje é: qual o lugar da verdade na produção da ciência? Certo? E eu queria muito pedir a vocês que comentassem, escrevessem o que vocês acharam quando eu subi, o que vocês acham que eu posso fazer melhor. Falar 1 hora sem parar, a boca até dói. Mas é muita alegria, né? É muita alegria ter todos vocês achando que isso vale a pena, que pensar melhor nos vai fazer uma vida melhor para cada uma de nós, para cada uma de vocês, para todas nós juntas. Eu vou terminar então, porque a Georgia já disse para eu ir embora rápido, porque já está em 59. Um beijo, gente, até domingo que vem, viu?